Bom, esse é o nosso último vídeo e a gente vai fazer um exemplo um pouquinho diferente. Parece com algo que vocês já fizeram antes, que é descobrir qual é o maior valor dentro de uma lista de valores. Aqui, na verdade, a gente vai pedir para o programa ler 25 notas, o usuário vai digitar 25 notas. A gente vai guardar esses valores numa lista e, em seguida, a gente vai descobrir e mostrar a maior nota que foi digitada. Né? A gente já fez isso antes, né? A gente usa aquela variável especial maior para guardar a maior nota. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu vou separar o nosso processo de raciocínio em duas etapas. A primeira etapa para ler os dados do usuário e a segunda etapa para calcular e mostrar a maior nota. Bom, precisamos de uma lista vazia, que eu vou chamar de notas. Vou fazer meu loop variar numa range em 25, ou seja, vai de 0 a 24. Eu vou ler cada um dos valores digitados pelo usuário com esse input float aqui. E essa nota que vai ser digitada pelo usuário vai ser guardada na variável, na lista notas. Cada uma delas vai ser guardada na lista notas. Então, isso aqui permite que a gente leia a nossa listinha. Bom, aí depois eu começo com a segunda etapa, que é checar qual das notas é maior. Aí eu vou usar aquele raciocínio que a gente usou antes. Se eu não sei qual das notas é maior, eu posso dizer que a primeira delas, supostamente, é a maior. Isso pode não ser verdade, mas ajuda a gente começar a raciocinar. Então, eu vou fazer a variável maior guardar nota 0, a primeira das notas digitada pelo usuário. E aí eu vou checando se as variáveis seguintes, né, se as notas 1, notas 2, notas 3 até o notas 24, se elas são maiores do que a minha maior variável. Se for, a gente troca, né? Maior vai passar a guardar o valor daquela variável, aquela posição na lista notas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que fazer um loop, né? Só que agora nosso loop não começa mais de 0, porque a gente não quer que nota 0 entre, a gente quer comparar, né, com a maior com a partir da nota 1, porque a nota 0 já entrou. Então, vou fazer um loop, uma range de 1 a 25. Então, vai do 1 até o 24, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer a comparação, né? A comparação é sempre um if, onde eu vou comparar a variável maior com o valor da notas i. Se notas i for maior do que a variável maior, isso quer dizer que a nota i agora é maior do que aquele valor anterior que a gente armazenou, né, como maior. Então, vamos transformá-la, vamos passar esse novo valor que foi maior para a variável maior. Ou seja, atribua notas i à variável maior. Isso se for verdade, né? Se não for verdade, você não faz nada. Você pula para o seguinte, porque são números menores do que maior, adeus. Bom, assim a gente faz e no final a gente vai ter que mostrar esse resultado, né? A maior nota vai ser o que guardou na variável maior. É simples, né? E fazer esse programa com o loop em range é bem parecido, mas a gente às vezes poderia fazer com um loop variando no for each. Faça seu loop variar agora para cada nota em notas. Se nota for maior do que maior, então faça maior ser nota. Ah, mas nesse loop agora você está varrendo de novo na primeira, né? Na nota 0. É, exatamente. Aqui eu não tenho condições com o loop for each de começar da segunda, eu tenho que começar sempre da primeira, né? Então é uma limitação do for each, né? O range é muito mais flexível. Ele é mais difícil de ler, né? De entender, mas ele é mais flexível. Esse aqui, por outro lado, tem uma legibilidade maior, né? Mas é bem parecido, né? Faça o teu loop varrer todas as notas cada nota dentro das notas, e se essa nota for maior do que a anterior que foi guardada, como maior, então faça a atualização da variável maior. Enfim, é isso, né? Esse exemplo simples nos permite, talvez, pensar um outro TDD aqui, né, que é fazer uma função que calcule a maior nota numa lista. E é claro, quando a gente fosse fazer essa função, né, ela receberia como entrada uma nota, né, mais uma vez receberia uma lista como entrada, desculpa, não uma nota, né, mas várias notas, uma lista como entrada, e a saída seria exatamente a maior dessas notas. E é claro, para a gente sentir confiança de que nosso TDD está funcionando, a gente faria o quê? A gente faria esse programa com essas asserções todas aqui, né? Então, vamos fazer esses testes, né? Se eu tiver três notas, 1, 3 e 5, digitadas em ordem,
Eu quero que a maior seja 5. Se eu digitar numa ordem reversa, 5, 3 e 1, ainda assim eu quero que a maior seja 5. Então, não importa a ordem que eu digite os dados, ou que eu entre na lista, né? Que não importa a ordem da minha lista, eu tenho que a maior tem que ser sempre o número maior que está lá. Nessa terceira lista aqui, no terceiro exemplo, a gente tem 6 elementos, a gente sabe que... Opa, tem um erro aqui, né? Nesse elemento aqui, em vez de 10 seria 15, perdoa. Vamos voltar aqui para a apresentação. Se eu tiver essa lista 5, 8, 2, 15, 1, 9, o maior elemento é exatamente o 15. Já essa quarta, quando eu tenho uma lista unitária, o maior elemento é o próprio elemento único que tem na lista. Seja ele inteiro ou seja ele real, como é o caso do 6.5. E uma lista de números reais também, né? Tem que mostrar o número maior, sendo ele real, né? Bom, então aqui nossos acertos são simples, né? Não são muito difíceis, não são muito diferentes daquele anterior que a gente fez para calcular a média, aqui no caso é para calcular o maior. Então a gente vai colocar a nossa função maior, a gente vai colocar a def dentro do arquivo estatísticas.py e vamos tratar só com valores válidos por enquanto, né? Vamos deixar os valores inválidos para lá, para um outro momento mais à frente. O primeiro acerte meu vai ser daquela primeira lista ali com 1, 3 e 5. Então, se a função maior receber uma lista, né, com os elementos 1, 3 e 5, ela tem que retornar o valor 5. O valor retornado tem que ser igual a 5. Se for a lista 5, 3, 1, também o valor tem que ser igual a 5. Se for aquela outra lista com 6 elementos, opa, eu troquei o 15 por 10, né? Eu devia ter trocado por 10, não por 15. Eu teria 10 na saída. Se for um elemento unitário, 5. Se for o 6.5, um único, né? Também é um número real, ele vai mostrar o 6.5. E se for uma lista com 3 reais, deve ser mostrado o maior desses reais, o maior desses floats. Então, essa aqui é a nossa função, e uma função que implementa faz passar todos esses testes, é esse arquivo aqui, essa função maior notas, esse def dentro do arquivo estatísticas.py. Ele é bem parecido com o nosso exemplo anterior, a diferença é que aqui tudo está dentro da função, mas a gente começa com uma lógica parecida, né? Faz a primeira maior nota ser a primeira das notas, né? E aí depois faz um loop, né? Varrer a lista notas para cada nota em notas. A gente checa se essa nota é maior do que a minha variável maior. Se for, faz a variável maior assumir o valor dessa nota, né? E no final a gente retorna maior. Então, assim, de maneira bem simples, essa lista, essa função implementa esses testes aqui, fazer esses testes passar. Ok? Uma última coisinha para poder encerrar essa aula, né, é falar de mutabilidade de listas. Uma coisa bem importante que faz listas serem bem diferentes de variáveis primitivas, e a gente já falou disso antes, é que variáveis primitivas como inteiras, float, strings e lógicas, né, booleanas, números complexos, essas coisas todas, elas, quando a gente passa uma variável primitiva, né, para uma função, ela é sempre passada uma cópia do valor daquela variável, nunca é passada aquela variável propriamente dita. Já isso não é verdade quando a gente trabalha com listas. Lista a gente tem uma passagem de parâmetro especial, que a gente chama passagem de parâmetro por referência. Em vez da gente passar a cópia de uma lista, a gente está no fundo passando para a função o endereço de memória onde está aquela lista. Ao fazer isso, a função tem acesso completo àquela lista que a gente passou. E ela pode alterá-la, e se alterar dentro da função, ao retornar, aquela lista está alterada. Ela estando alterada, se eu usar ela em outra, mais à frente, fizer um print delas, né, não vai ser o valor anterior que estava antes de chamar a função. Não foi uma cópia que foi para a função, foi a própria lista, e a lista foi alterada na função. E esse exemplo aqui desse programa mostra exatamente isso. Eu tenho uma função aqui que faz aumentar o tamanho de uma lista. Eu chamei ela de cresce2. Ela só faz duas coisas. Ela adiciona os números 30 e 40 à nossa lista.
E ela tem um pequeno erro aqui, né? Mais uma vez tem um errinho, ela devia retornar a lista. Né? Aliás, minto, né? Não vou nem fazer isso, eu vou deixar do jeito que está. Eu quero, na verdade, mostrar exatamente este efeito colateral que houve na nossa lista, né? Eu vou fazer um return puro e isso funcionaria como um procedimento, né? Então, se fosse uma passagem de parâmetro por valor simples, a gente estaria não estaria alterando aquela variável, né? E o return aqui ignora isso totalmente, né? Mas observe o seguinte, no programa principal eu tenho a nossa lista dados, que tem 4 elementos, 0, 5, 10 e 15. Se a gente fizer o print dados, vai mostrar exatamente esses valores, 0, 5, 10 e 15. Quando a gente roda o cresce2 dados vai lá, né, para a função. Então, dentro de função, não vai uma cópia de dados, vai a própria dados. Então, quando eu fizer lista append 30, no fundo a gente está fazendo dados append 30. Quando a gente fizer lista append 40, no fundo a gente está fazendo dados append 40. Então, quando a gente fizer o return aqui, mesmo que seja um procedimento mais simples possível, eu mexi na própria lista, né? Então, o cresce2 dados alterou a lista efetivamente. Quando eu fizer o print dados segundo ali, né, depois do cresce2, lá no programa principal, aí a lista que será mostrada não é mais 0, 5, 10 e 15, mas sim 0, 5, 10, 15, 30 e 40. Então, as listas são um tipo de dado que a gente chama de tipo de dado mutável. Se você passa esse tipo de dado para a função pode alterá-lo, por isso que ele é mutável, né? Ele é alterável, ele pode ser modificado dentro da função. Enfim, isso era o último aspectozinho que eu gostaria de falar de listas e fica aí para vocês trabalharem, fazerem exercícios. Eu queria começar a sugerir, eu me esqueci até que eu tinha mostrando esses exemplos do que vai aparecer na saída, né? Mas aí eu já falei deles, já está falado. Eu queria, na verdade, que vocês fizessem esses exercícios para começar a praticar o uso de listas, né? São exemplos simples, né? Por exemplo, fazer a soma de dois vetores. Eu leio duas listas e calculo uma terceira lista, que é a soma dos elementos individuais. Fazer um programa que encontre o menor valor de uma lista, ou a quantidade dos elementos que são divisíveis por esse menor valor. Separar um vetor em dois, de modo que o primeiro vetor contém só os elementos com índices pares e o outro os elementos com os índices ímpares. E, por último, fazer um programa que procure um valor em A e mostre de em que posição ele aparece. Ou então um erro, caso esse valor não esteja lá na lista. São todos exemplos bem interessantes, exercícios bem interessantes que estão na nossa prática, né? Fazer busca, fazer divisão de elementos, juntar elementos, achar o maior, fazer a soma de vetores, tudo isso são coisas que são úteis no nosso dia a dia, né? E fica aí para vocês como exercício. Espero que vocês pratiquem, eu acho que só se aprende. E aí a gente começa a entrar numa fase em que quanto mais prática, melhor. Mais fácil para você ter sucesso nas avaliações. Mais fácil para você dominar esses conceitos e dominar também essas habilidades de programação que vão ficando mais sofisticadas. É isso, então. Nos vemos em aula e bom trabalho aí. Façam os exercícios. Se possível, tentem fazer os exercícios antes da aula para a gente poder trabalhar em cima desses exercícios, como resolvê-los, ok? Valeu? Um abraço para todos.